Meus amigos, nossas saudações cordiais. É com grata satisfação que estamos aqui de retorno para darmos continuidade ao estudo da obra Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel. Nós estamos compulsando o capítulo 6º, Ante o Sinédrio, e este é o segundo vídeo deste capítulo. Como dissemos no vídeo anterior, vamos dividir este capítulo em 4 vídeos. Esse, portanto, é o segundo. No vídeo anterior, nós vimos que Estevão compareceu ao Sinédrio e já foi apresentado por Saulo de Tarso. Como Estevão é da tribo de Israel, ele tem o direito de responder às interpelações de Saulo de Tarso de forma livre, mas logicamente isso não vai livrá-lo das imputações que porventura Saulo de Tarso o condene. Como nós temos feito até aqui, nós vamos ler alguns breves trechos e fazer os nossos comentários com respeito a essa segunda parte. Bom, Emmanuel vai dar continuidade então a essa discussão, e a primeira pergunta que Saulo de Tarso vai fazer a Estevão é por que ele fugiu do debate. Estevão já houvera explicado isso antes, que é para fugir dessas discussões infrutíferas, mas ele responde de uma forma mais detalhada, dizendo assim: o Cristo, a quem sirvo, recomendou aos seus discípulos evitassem a qualquer tempo o fermento das discórdias. E, embora reconheça o imerecido convite que você me faz e também o imerecido interesse de você, Saulo de Tarso, ter ido até a Igreja do Caminho só para me ouvir, como diz Davi em um de seus salmos, a nossa alma se gloriará no Senhor, visto que nada possuímos de bom em nós mesmos, se Deus nos não amparar com a grandeza de sua glória. E é interessante essa passagem porque mostra o quanto Estevão, além da obediência, além do devotamento, da abnegação, o quanto que ele não tinha de vaidade. Em momento algum Estevão se envaidecia. E embora ele gozasse de tanto prestígio, de tanta admiração pelas pessoas, pela sua forma amorosa de cuidar dos enfermos, pela sua brilhante oratória, de proferir discursos tão envolventes, tão afinados com a mensagem do Cristo, em nenhum momento ele atribuía a si mesmo esse mérito. Ele sempre atribuía o mérito a Deus, a Jesus, que era o divino detentor da mensagem que ele carregou e que agora Estevão apenas repetiu os seus passos. E aí, Saulo começa falando das imputações: blasfemo, caluniador e feiticeiro. E Estevão, de forma desassombrada, calmo e sereno, como se estivesse conversando com um amigo em casa, começa a falar: mantenho a minha crença de que o Cristo é o Salvador prometido pelo Eterno. Jamais deixei de venerar a lei e as sagradas escrituras, mas considero o Evangelho de Jesus o seu divino complemento. Moisés é a justiça pela revelação, mas o Cristo é o amor vivo e permanente. O interessante dessa história toda é que Estevão compulsava a lei antiga, a lei de Moisés, a lei dos judeus, e conseguia compreender o Deus amoroso, o Deus Pai, o Deus misericordioso naqueles ensinamentos. E isso fez com que a semente do Cristo germinasse de uma forma muito potente e de uma forma inclusive rápida. Nós devemos nos lembrar que, ainda como Gesiel, ao encontrar Pedro, ele fala com Pedro sobre esse Messias que viria, desconhecendo que Jesus já houvera vindo. Então, ele já tinha o coração preparado. Aquilo que nós ainda estamos tentando ensaiar com ações exteriores para desenvolver virtudes, em Estevão já havia o sentimento desenvolvido. E aí Saulo, tentando pegar leve, pelo menos nesse começo, fala: você é jovem, é israelita, tem um futuro brilhante pela frente, terá tempo de perceber que está equivocado. E diz mais: é imprescindível chamar o irmão desertor com carinho antes do extremo recurso às armas. Ou seja, Saulo de Tarso ali estava
colocando uma máscara de justiceiro. Ele se achava no direito, se achava com razão e achava que Estevão o estava enveredando por um caminho equivocado e que ele deveria seguir a lei dos judeus e abandonar aquela ideia do Cristo. Acontece que Saulo de Tarso estava falando com alguém que tinha plena convicção da fé que abraçava, que tinha um ideal legítimo e que, portanto, era desassombrado. De uma forma mais equilibrada, com mais inteligência emocional, eu diria até com inteligência espiritual, algo que ainda faltava em Saulo de Tarso, pelo menos nesse momento, né, dessa altura da sua vida. E aí Estevão vai dizer: desprezo o valor puramente convencional que a lei me poderia oferecer em troca de apoio à política do mundo, que se transforma todos os dias, considerando que a nossa segurança reside na consciência iluminada com Deus e para Deus. Ou seja, naquele momento ele rechaçava, não queria saber de que o Sinédrio poderia dar-lhe um futuro muito mais progressivo, muito mais frutuoso. A consciência dele era o que bastava. A consciência de estar honrando a uma mensagem que para ele fazia todo sentido, tinha todo o seu significado, de viver para Deus e com Deus. E aí Saulo, continuando, tentando fazê-lo dissuadir, dizendo que ele deveria abjurar de uma forma mais enérgica cada vez mais, e Estevão lhe redargue: compreendereis um dia que, para Deus, Israel significa a humanidade inteira. Ou seja, é como se ele tivesse ali representando, na cidade de Corinto, os extremos. E esse sentimento intimorato de continuar prosseguindo, perseverando e divulgando a fé cristã é um movimento que em todos os tempos, inclusive hoje, na nossa sociedade, odiernamente, nós precisamos também manter. Quando nós vemos as ações de acordo com a ética moral cristã, de acordo com a retidão, quando nós vemos as pessoas, algumas vezes, criticando quem age assim com retidão, dizendo que é besta, que é bom demais, que o mundo dos espertos, que a gente também tem que parar de ser besta e se isolar, se aquela pessoa não é uma pessoa boa de conviver, se aquela pessoa é uma pessoa difícil, a gente pode largar e deixar para lá, que mesmo no seio familiar, quando a gente convive com pessoas tóxicas, com pessoas difíceis, a gente tem mais é que abandonar e deixar elas com a toxicidade e viver a nossa vida. Observe, sem querer inferir sobre a decisão que cada um terá em relação à sua vida, mas quando a gente pensa sobre esses conselhos que a gente vê se propagar aí a miúde nas redes sociais, a gente para e pensa onde de fato está o cristianismo. Porque o cristianismo preza a solidariedade, a fraternidade, conviver com os difíceis, com os imperfeitos e tolerar. A mensagem do cristianismo é uma mensagem de perseverança, é uma mensagem de resistência, antes de tudo. Mas não de uma resistência temerária, como Saulo de Tarso queria fazer, brigando com Deus e o mundo, levando todo mundo preso, perseguindo, apedrejando, crucificando, matando. É uma resistência pacífica, uma resistência paciente, que espera o momento certo, que compreende as diferenças, como na parábola do semeador, né? As diferenças de solo que fazem germinar as sementes com tempos diferentes, de formas diferentes, rendendo proporções diferentes. Então, quando Estevão diz isso, para Deus Israel significa a humanidade inteira, é porque é como se Israel fosse um protótipo daquilo que a gente viria acontecer no mundo ao longo dos tempos. E aí Saulo de Tarso, tentando se ater às suas injunções, né, às suas interpelações, diz: confirmais
a acusação de blasfêmia, enunciando semelhante princípio contra a situação do povo escolhido. Esta é a vossa primeira condenação, blasfêmia. E Estevão, impassível, não me atemorizo. E diz mais: podeis lavrar sentenças e proferir anátemas contra mim. Entretanto, é necessário que alguém coopere com o Salvador do restabelecimento da verdade, acima de tudo, e sem embargo das mais dolorosas circunstâncias. Consequências. E aí Saulo volta a dizer: o tribunal reconhece-vos como caluniador, passível das punições atinentes a este título odioso. E dando sequência às interpelações de Saulo de Tarso para com Estevão, ele o acusa de feiticeiro. E Estevão fica sem entender. E Saulo de Tarso explica: eu próprio vos vi curar uma jovem muda num dia de sábado e ignoro a natureza dos sortilégios que utilizastes nesse feito. Portanto, só pode ser feitiço. E aí Estevão utiliza um argumento irretorquível. Ele diz: então, em virtude de que sortilégio Moisés fez jorrar de uma rocha a fonte de água viva? Com que feitiçaria o povo eleito viu abrirem-se-lhe as ondas revoltas do mar para a necessária fuga do cativeiro? Essas não são todas demonstrações do poder divino sobre os homens? Então, diante disso, Saulo de Tarso fica sem ter justificativas para utilizar. E repete: o acusado confirma por sua palavra a denúncia de que foi objeto. Acaba de confessar em público que é blasfemo, caluniador e feiticeiro. Mas, por ser israelita, tem o direito a um último recurso, a uma última defesa. Ou seja, Estevão pode utilizar de um tempo para poder fazer a sua defesa. Visto que ele não tinha quem o pudesse defender, já que ele foi sozinho ao Sinédrio, ele mesmo encarrega-se de se defender. E aí Emmanuel vai dizer: lembrou instintivamente a promessa de Jesus aos seus continuadores, de que estaria presente no instante em que devessem dar testemunho pela palavra, competindo-lhe não tremer ante as provocações inconscientes do mundo, mas que nunca sentiu a convicção de que o Mestre auxiliá-lo-ia na exposição da doutrina de amor. Então, meus amigos, é um momento inexplicável. Homens simples, pescadores, comerciantes, que não tiveram acesso como os doutores da lei tiveram e que tinham essa compreensão elevada da vida, é o que nós vemos, né? Após a morte e a ascensão de Jesus, Simão Pedro, por exemplo, fazendo os seus discursos para as multidões, né? Sendo envolvido claramente ali num fenômeno, através de suas potentes faculdades medianímicas, sendo envolvido e inspirado para proferir os seus discursos. Então, nesse momento, Estevão se lembra de tudo isso, mantém a fé e a perseverança, intimorato, e começa a falar. Israelitas, por maior que fosse nossa divergência de opinião religiosa, não poderíamos alterar nossos laços de fraternidade em Deus, o supremo dispensador de todas as graças. Então isso é interessante, porque Estevão, mesmo tendo sido acusado injustamente, ele não teve a revolta. Se nós lembrarmos, ainda como Gesiel, vivendo com o seu pai, Jochedeb, e Abigail, ele mesmo com o pai, tendo ido reclamar seus supostos direitos a Roma, tendo ateado fogo nas terras do então detentor do poder de Roma, e Gesiel tendo ajudado a dirimir, a debelar as chamas, quase colocando a sua vida em risco, quando o pai confessa que tinha sido o autor do crime, nem assim Gesiel o condena, ou sente raiva, ou tem desejo de vingança, ou revolta-se.
essa mansuetude que é o berço onde nasce a obediência, né? Que é a marca registrada de Estevão. À frente de seus martírios dignificantes, andaram os santos varões de Israel como gloriosa coroa do seu triunfo. Delas temos a lei e os escritos dos profetas. Apesar disso, não podemos iludir nossa sede. Algo nos fala a consciência de uma vida maior que inspira sentimentos mais elevados e mais belos. Era a promessa que Estevão conseguia depreender dos ensinamentos de amor do Evangelho de Jesus. Então é uma vivência que consegue fazer com que ele supere todos aquelas manifestações odientas, aquela tentativa de incriminá-lo injustamente. É isso, meus amigos. Até o próximo vídeo, quando continuaremos essa passagem histórica, se Jesus permitir. Até lá!